Seja racista e ganhe fama e empatia. Costumo dizer que o Brasil é o país da piada pronta sem graça. Patrícia Moreira, a moça flagrada pela câmera ofendendo o goleiro Aranha no jogo entre Santos e Grêmio, ganha um enorme espaço na mídia, que quer transformá-la em vítima. Quando neste país programas de TV e jornais deram espaço para alguém se defender e tentar justificar seu crime? Quem ficou com pena e deu espaço a Angélica Aparecida Souza, que em 16 de novembro de 2005 foi presa por roubar um pote de margarina? Quem fez moção de apoio a ela? Quantas apresentadoras a levaram aos seus programas? Angélica passou 128 dias na cadeia de Pinheiros e por 4 vezes teve o pedido de liberdade provisória negado. Foi condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto por roubar um pote de margarina porque não aguentava mais ver seu filho, então com 2 anos, passar necessidade. Cláudia Ferreira, a mulher morta e arrastada pela PM carioca, nas manchetes dos jornais virou a arrastada. Nem nome ou sobrenome davam a ela, ao contrário do que fazem com Patrícia. Quem criou página de apoio nas redes sociais para a família de Cláudia? Quem ofereceu emprego ao viúvo ou se ofereceu para ajudar os 4 filhos e os 4 sobrinhos que ela criava? Percebe-se que, no Brasil, crimes contra a propriedade, como no caso de Angélica, são mais importantes e causam mais comoção do que crimes contra a humanidade, como no caso de Aranha. Chamar alguém de macaco é animalizar um ser humano, retirar sua humanidade. Cadê a empatia com ele? Patrícia Moreira agora diz que quer se tornar um símbolo contra o racismo. Como uma mulher que até agora não se desculpou por ter sido racista quer ser símbolo dessa luta? Agora ela pretende trabalhar para a ONG da Central Única de Favelas, CUFA. Piada pronta sem graça. Várias militantes negras com vivência do que é sentir racismo e com acúmulo teórico sobre a questão estão aí desempregadas e uma pessoa que não assume seu racismo recebe a vaga de mão beijada. Destaco que sou contra o apedrejamento da casa dela e os xingamentos machistas proferidos contra a sua pessoa, mas sou totalmente a favor de que ela pague pelo que fez. Miguel Falabella criou uma série em que mulheres negras são tratadas como objetos sexuais e quer ganhar prêmio de Senhor do Ano. Só o nome, sexo e as negras já é problemático. Mulheres negras historicamente são tratadas com desumanidade e nossos corpos como meras mercadorias. Quantas apresentadoras negras há na TV? Quantas atrizes? Quantas jornalistas? Não precisa ser um grande estudioso das questões raciais no Brasil para perceber o quanto as mulheres negras são invisíveis aos olhos da mídia. Só nos colocam nos papéis estereotipados e temos que agradecer a boa vontade. Para piorar, Falabella se compara a Spike Lee, ao dizer que o cineasta também fala de sua realidade. Bom, Lee é negro e fala com conhecimento de causa. O que Falabella, um homem branco e rico, sabe da realidade das mulheres negras no Brasil? Outra piada pronta sem graça. Dizer que as militantes que apontaram o racismo da série são capitãs do mato é se utilizar de seus privilégios para nos calar. Ninguém atacou as atrizes da série, e sim seu diretor, que se acha benevolente por empregar negras. Alguns senhores de escravos também se achavam bonzinhos por não castigar seus escravos. Queremos outros referenciais, não podemos mais aceitar que a mídia nos reduza a essas possibilidades. Ideias racistas devem ser combatidas e não relativizadas e entendidas como mera opinião, ideologia, imaginário, arte, ponto de vista diferente, divergência teórica. Ideias racistas devem ser reprimidas e não elogiadas e justificadas. Não adianta dizer que hoje tudo é racismo, mostrando uma explícita ignorância histórica. Esse país foi fundado no racismo, não tem nada de novo nisso. A mídia brasileira nem de longe reflete a diversidade do seu povo.
E, para perceber isso, basta ligar a televisão ou folhear uma revista. Algumas pessoas pensam que ser racista é somente matar, destratar com gravidade uma pessoa negra. Racismo é um sistema de opressão que visa negar direitos a um grupo, que cria uma ideologia de opressão a ele. Portanto, fingir-se de bom moço e não ouvir o que as mulheres negras estão dizendo para corroborar com o lugar que o racismo e o machismo criaram para a mulher negra é ser racista. Não vamos nos calar diante desses absurdos, de um país onde vítimas viram algozes, onde diretor de minissérie racista se faz de vítima e quer ganhar medalha por empregar negras. Não nos esqueçamos de que muitas famílias se julgam benevolentes por dar emprego a babás negras. Quem se compadece dos milhares de negros que morrem todos os anos? Das crianças que crescem ouvindo insultos racistas? E o pior é ouvir que todo mundo faz isso, como se o fato de não se tornar público os ausentasse de culpa. Pois é, antigamente as pessoas morriam de tuberculose. A quem serve esse discurso nostálgico? Antigamente era melhor para quem? Não vamos nos calar. Como diz Maya Angelou no poema Ainda assim eu me levanto. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. E temos dito. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Em quase todas as discussões sobre racismo, aparece alguém para dizer que já sofreu esse tipo de preconceito por ser branco ou que isso aconteceu com um amigo. Esse texto é para essas pessoas. Não existe racismo de negros contra brancos ou, como gostam de chamar, o tão famigerado racismo reverso. Primeiro, é necessário se ater aos conceitos. Racismo é um sistema de opressão e, para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para ser racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. Para haver racismo reverso, precisaria ter existido navios branqueiros, escravização por mais de 300 anos da população branca, negação de direitos a ela. Brancos são mortos por serem brancos? São seguidos por seguranças em lojas? Qual é a cor da maioria dos atores e apresentadores de TV? Dos diretores de novela? Da maioria dos universitários? Quem detém os meios de produção? Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere privilégios sociais a um grupo em detrimento de outro. Em agosto de 2014, Danilo Gentili quis comparar o fato de ser chamado de palmito com o fato de um negro ser chamado de carvão. Ele disse ser vítima de racismo, mostrando o quanto ignora o conceito. Ser chamado de palmito pode até ser chato e de mau gosto, mas não é racismo. A estética branca não é estigmatizada, ao contrário, é colocada como bela, como padrão. Um branco que cresceu num país onde pessoas como ele estão em maioria na mídia desde sempre teve representatividade. Ele não é discriminado por isso. Que poder tem uma pessoa negra de influenciar a vida dele ao chamá-lo de palmito? Nenhum. Já um jovem negro pode ser morto por sua cor. Posso não ser contratada por uma empresa porque sou negra, ter mais dificuldade de acesso à universidade por isso. Crianças negras crescem sem autoestima porque não se veem na TV ou nos livros didáticos. Isso sim tem poder de influenciar minha vida. Racismo vai além de ofensas, é um sistema que nos nega direitos. O discurso de falsa simetria só mostra que algumas pessoas precisam estudar mais. Não se pode comparar situações radicalmente diferentes. Há que se fazer a diferenciação aqui entre sofrimento e opressão. Sofrer, todos sofrem. Faz parte da condição humana, mas opressão é quando um grupo detém privilégios em detrimento de outro. Ser chamado de palmito não impede que a pessoa desfrute de um lugar privilegiado na sociedade, não causa sofrimento social.
O mesmo raciocínio se aplica às loiras que são vítimas de piadas de mau gosto ao serem associadas à burrice. É óbvio que se trata de preconceito dizer que loiras são burras, e isso deve ser combatido, mas não existe uma ideologia de ódio em relação às mulheres loiras. Elas não deixam de ser a maioria das apresentadoras de TV, das estrelas de cinema, das capas de revistas. Não são barradas em estabelecimentos por serem brancas e loiras. Sofrem com a opressão machista, sim, mas não são discriminadas por serem brancas, porque o grupo racial a que fazem parte é o grupo que está no poder. Quando pequena, eu e meus irmãos não pudemos entrar na festa de uma amiga porque o tio dela não gostava de negros. Ela nos serviu na calçada da casa dela, até que, indignados, fomos embora. Alguma pessoa branca já passou por isso exclusivamente por ser branca? O que pode ocorrer muitas vezes é que, como um modo de defesa, algumas pessoas negras, cansadas de sofrer racismo, rejeitam de modo direto a branquitude. Trata-se de uma reação à opressão, que tampouco configura racismo. Posso fazer uma careta e chamar alguém de branquela. A pessoa fica triste. Mas que poder social minha atitude tem? Agora, ser xingada por ser negra é mais um elemento do racismo instituído que, além de me ofender, me nega espaço e limita minhas escolhas. Vestir nossa pele e ter empatia por nossas dores, a maioria não quer. Melhor se fingir de vítima numa situação em que se é o algoz. Esse discursinho barato de brancofobia faz Dandara se remexer no túmulo. Não se pode confundir racismo com preconceito e má educação. É errado xingar alguém, mas para haver racismo deve haver relação de poder, e a população negra não está no poder. Acreditar em racismo reverso é mais um modo de mascarar o racismo perverso com que vivemos. É a mesma coisa que acreditar em unicórnios, com o diferencial de que se está causando mal e perpetuando a desigualdade. PS. Não deixe de procurar na internet um vídeo do humorista estadunidense Aimer Harman, falando sobre racismo reverso. As diversas ondas do feminismo acadêmico. De forma geral, pode-se dizer que o objetivo do feminismo é uma sociedade sem hierarquia de gênero, o gênero não sendo utilizado para conceder privilégios ou legitimar a opressão. Ou, como disse Amelinha Telles na introdução de Breve História do Feminismo no Brasil, aspas, falar da mulher em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de transformação, falar de tudo o que envolva a condição feminina, não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômico, social e cultural. É mais do que isso, é assumir a postura incômoda de se indignar com o fenômeno histórico em que metade da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes sociedades no decorrer dos tempos. No Brasil, o movimento feminista teve início no século XIX, com o que chamamos de primeira onda. Nela, que tem como grande nome Nísia Floresta, as reivindicações eram voltadas a assuntos como o direito ao voto e à vida pública. Assim, em 1922, nasceu a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como objetivo lutar pelo sufrágio feminino e pelo direito ao trabalho sem necessidade de autorização do marido. A segunda onda teve início nos anos 1970, num momento de crise da democracia. Além de lutar pela valorização do trabalho da mulher, pelo direito ao prazer e contra a violência sexual, essa segunda geração combateu a ditadura militar. O primeiro grupo de que se tem notícia foi formado em 1972, sobretudo por professoras universitárias. Em 1975, formou-se o Movimento Feminino pela Anistia. No mesmo ano, surgiu o jornal Brasil Mulher, que circulou até 1980, editado primeiramente no Paraná e depois transferido para a capital paulista. Desde a década de 1970, militantes negras estadunidenses como Beverly Fisher denunciavam a invisibilidade das mulheres negras dentro da pauta de reivindicação do movimento.
No Brasil, o feminismo negro começou a ganhar força no fim da mesma década e no começo da seguinte, lutando para que as mulheres negras fossem sujeitos políticos. Na terceira onda, que teve início na década de 1990 e foi alavancada por Judith Butler, começou-se a discutir os paradigmas estabelecidos nos períodos anteriores, colocando-se em discussão a micropolítica. As críticas de algumas dessas feministas vêm no sentido de mostrar que o discurso universal é excludente, porque as mulheres são oprimidas de modos diferentes, tornando necessário discutir gênero com recorte de classe e raça, levando em conta as especificidades de cada uma. A universalização da categoria mulheres, tendo em vista a representação política, foi feita tendo como base a mulher branca de classe média. Trabalhar fora sem a autorização do marido, por exemplo, jamais foi uma reivindicação das mulheres negras ou pobres. Além disso, essa onda propõe a desconstrução das teorias feministas e das representações que pensam a categoria de gênero de modo binário, ou seja, masculino-feminino. Simone de Beauvoir já havia desnaturalizado o ser mulher em 1949 com O Segundo Sexo, ao dizer que, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A filósofa francesa distingue a construção do gênero e o sexo dado e mostra que não é possível atribuir às mulheres certos valores e comportamentos sociais como biologicamente determinados. A divisão sexo-gênero funcionaria como uma espécie de base que funda a política feminista, partindo da ideia de que o sexo é natural e o gênero é socialmente construído e imposto, assumindo assim um aspecto de opressão. Essa base fundacional dual foi o ponto de partida para que Butler questionasse o conceito de mulheres como sujeito do feminismo, realizando assim uma crítica radical ao modelo binário e empreendendo uma tentativa de desnaturalizar o gênero. Pode-se dizer que Problemas de Gênero de Butler é um dos grandes marcos teóricos dessa terceira onda, assim como O Segundo Sexo foi da segunda. Segundo Sandra Harding, as pesquisas acadêmicas voltadas às questões feministas esforçam-se inicialmente em estender e reinterpretar as categorias de diversos discursos teóricos, de modo a tornar as atividades e relações sociais das mulheres analiticamente visíveis no âmbito das diferentes tradições intelectuais, fecha aspas. Além disso, seu início foi ainda marcado pelo compromisso acadêmico direcionado à causa da emancipação das mulheres. É importante ressaltar que não existe apenas um enfoque feminista. Há diversidade quanto às posições ideológicas, abordagens e perspectivas adotadas, assim como há grupos diversos com posturas e ações diferentes. Note-se que não fiz uma distinção entre o que seria a teoria feminista, os estudos acadêmicos voltados às questões da mulher e o movimento feminista na prática. Isso porque corroboro com a visão de Patricia Hill Collins de que a teoria é a prática pessoal. Uma deve existir para interagir dialeticamente com a outra, em vez de serem dicotomias estéreis. A teoria ajuda na prática e vice-versa. A relação entre política e representação é uma das mais importantes no que diz respeito à garantia de direitos para as mulheres. E é justamente por isso que é necessário rever e questionar quem são esses sujeitos que o feminismo estaria representando. Se a universalização da categoria mulheres não for combatida, o feminismo continuará deixando muitas delas de fora e alimentando assim as estruturas de poder. Não incluir, por exemplo, mulheres trans com a justificativa de que elas não são mulheres reforça aquilo que o movimento tanto combate e que Beauvoir refutou tão brilhantemente em 1949. A biologização da mulher ou a criação de um destino biológico. Se não se nasce mulher e ser mulher é um construto, se o gênero é performance em termos
butleriano, não faz sentido a exclusão das trans como sujeitos do feminismo. O movimento feminista precisa ser interseccional, dar voz e representação às especificidades existentes no ser mulher. Se o objetivo é a luta por uma sociedade sem hierarquia de gênero, existindo mulheres que, para além da opressão de gênero, sofrem outras opressões como racismo, lesbofobia, transmissoginia, torna-se urgente incluir e pensar as interações como prioridade de ação e não mais como assuntos secundários. Mulher negra não é fantasia de carnaval. Em época de carnaval é muito comum ver pessoas se fantasiando de negras, pintando o rosto de preto, colocando peruca afro, passando batom vermelho de forma esdrúxula com a intenção de aumentar os lábios. Para entender quão ofensivo isso é, se faz necessário compreender o contexto e a história do blackface. De acordo com o site Story of Blackface, a prática começou quando homens brancos se caracterizavam de homens negros, escravos ou livres durante a era dos shows dos menestréis, 1830 a 1890. Essas características se tornaram fixas no imaginário americano, reforçando estereótipos. Comediantes faziam sucesso apresentando para um público formado por aristocratas brancos personagens estereotipados de pessoas negras, com o intuito de ridicularizá-las. Além de pintar o rosto de preto, eles pintavam exageradamente a boca de vermelho para chegar a uma representação ideal do que julgavam ser o negro. Essa prática ganhou espaço no cinema no início do século XX. Como exemplo, temos o filme O Nascimento de uma Nação, de Griffith, o primeiro filme falado da história. O cantor de jazz de 1927 também se utilizou dessa prática para que o ator branco Al Johnson interpretasse um jovem cantor negro de jazz. Como nos ensina Sharon Nunes no texto Blackface, Yes We Can, a prática serve tanto como estereótipo racista quanto como forma de exclusão. Se no primeiro caso ridiculariza, no segundo não dá oportunidades para atores e modelos negros. Afinal, por que raios uma pessoa precisaria se pintar de negro se existem profissionais negros? E eu acreditaria o que a mídia brasileira faz, de modo geral, é um avanço disso. Para papéis bem específicos, até se contratam atores negros, mas para reforçar estereótipos e estigmas. A mulher negra ainda é a gostosa do samba ou a empregada, e o homem negro o malandro ou o ladrão. Se pintar de negro não tem graça alguma, é ofensivo. Essas pessoas esquecem também que, assim como pessoas de outras etnias, somos altos, baixos, gordos, magros, com lábios grossos ou finos, tão diversos quanto quaisquer seres humanos. Há algum tempo, a comediante Kéfera Bushman gravou um vídeo chamado Tá Liberado, é Carnaval, em que aparece pintada de preto, com uma peruca Black Power, dançando de forma ridícula e caricata, ou seja, se utilizando da versão brasileira do Blackface, a negra maluca. A humorista ultrapassa todos os limites do bom senso e do respeito ao retratar mulheres negras de forma tão ultrajante. Nunca vi uma mulher negra se comportar do modo como ela a retrata. Já disse e repito, o humor não está isento da ideologia racista. Isso é engraçado para quem? Falta criatividade, então se apela às mulheres negras para fazer graça? Não precisamos desse tipo de homenagem, nem o queremos. É hora de ter consciência do racismo no país e lutar para combatê-lo. Alguém faria piada sobre os horrores de Auschwitz? Não, seria um completo absurdo e desrespeito. Mas acham graça fazer piada sobre a escravidão, com mecanismos racistas criados para nos oprimir. Uma mulher negra com cabelo crespo comumente ouve piadas e é discriminada. No carnaval, a mesma pessoa que nos ridiculariza quer vestir nossa fantasia para seguir nos ridicularizando. Recentemente participei de um programa da
Al Jazeera English sobre racismo no Brasil, com Nenes Vieira, do Blogueiras Negras, e Daniela Gomes, do Afroatitude. Fiquei muito feliz por poder falar de forma aberta e franca sobre essa chaga que nos aflige. Sonho com o dia em que a mídia brasileira pare de tratar o assunto com descaso e julgue que vale tudo para o riso. Não somos fantasias de carnaval. Não podemos ser ridicularizadas ou tratadas como meros corpos que sambam e rebolam. Respeitem nossa humanidade.